Fala Vascaíno, Caveira da Gama na área, chegando com aquela resenha esperta pra gente iniciar o nosso dia bem, falando de Vasco da Gama, meu irmão. Sábado começando, né? Final de semana tem jogo do Vasco, tem clássico dos milhões, Vasco e Flamengo, né? Mas o assunto do momento, o assunto que eu, inclusive, mais gosto de falar no momento é a possibilidade ou não da SAF ser concretizada dentro do Vasco. E nesse programa de hoje eu vou trazer mais informações sobre a SAF, meu amigo. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez no Vasco TV, meu irmão, é canal de Vascaíno Raiz. Todo Vascaíno é bem-vindo aqui. Se você tem a Cruz de Malta no peito, esse é o seu canal. Se você não é inscrito no Vasco TV, meu irmão, já chega se inscrevendo. É de graça, ajuda a gente demais. Esse é um recado para você que vem aqui todo dia, assiste o programa e não se inscreve, tá? Sendo inscrito, você concorre a um show de prêmios que a gente faz aqui, né, com muito carinho para vocês. Inclusive, né, amanhã, no jogo do Vasco, após o jogo, no pós-jogo, né, se Deus quiser, com vitória vascaína, a gente vai vir aqui para fazer mais um sorteio de uma camisa da capa modelo supporter, meu irmão? Toda semana tem um vascaíno que leva uma camisa oficial do Vasco, da capa, para casa. Você quer saber todos os sorteios que estão acontecendo? E não é só esse, né? Tem um monte de sorteio, inclusive para membro, com viagem ao Rio de Janeiro e tudo, tá? Vai na descrição do vídeo, tá tudo explicado ali, beleza? Então, ó, a vinheta tá vindo, não sai daí não, que eu já tô voltando para iniciar essa resenha. Galera, vamos iniciar então essa resenha, né? Falar da Vasco SAF. A discussão continua, né? O Vasco continua com os processos e tem novidade nesse processo. O Conselho Deliberativo, né, foi convocado para discutir os ritos de passagem no dia 10/3. Você que é psicopata como eu, já se prepara, no dia 10/3 tem transmissão na Vasco TV sobre mais um processo para aprovação da SAF, meu irmão. A due diligence, né, aquele processo onde a 777 Partners está sabendo mais sobre o Vasco, continua, né? Processo que seria de até 90 dias. Ontem a gente teve uma entrevista do Osório ao GE, muito boa, né? Eu acho que se você vascaíno quer saber mais sobre a Vasco SAF, né, além das informações que eu estou trazendo mastigadas para você, vale a pena investir um tempinho também para dar uma moral para os caras do GE que produziram um conteúdo muito bom, mas eu estou trazendo mastigado para vocês aqui, né? E esses 90 dias devem cair. A 777 Partners, né, já está por dentro de muita coisa, é um processo que foi encurtado, né? E após a assinatura do memorando de entendimento, né, após aquele processo para aprovação dos 70 milhões de empréstimo, que deve cair a qualquer momento, ainda não caiu essa notícia que a gente tem, né? Os 70 milhões ainda não estão na conta do Vasco, né? Mas agora, né, o Vasco tem o conselho vai se reunir na semana que vem. Para quê, Caveira? O que vai acontecer ali? O Vasco vai discutir os ritos de passagem. O que é isso, galera? O Vasco está querendo fazer a coisa com várias partes num processo. O Vasco não quer, ele quer acelerar o processo, mas ele não quer correr com o processo. Por quê? Para ter segurança jurídica. O vascaíno sabe que vai dar M no final, né? Vai ter gente que não vai querer largar o osso se for aprovado. Se não for aprovado, vai ter o outro lado que também vai querer brigar. Esse é o Vasco e é por isso, né? É por isso que eu, particularmente, aprovo, né, a SAF e acho que o Vasco é a única saída para o Vasco se livrar desse câncer que é a política hoje em dia, né? Então, no dia 10/3, né, eles vão se reunir, muito provavelmente vão tocar em tópicos para votação de mudança, inclusive no estatuto, né, para poder dar segurança jurídica ao processo, né? E o Carlos Osório abriu algumas coisas nessa entrevista que eu achei muito interessante. Primeiro, questão da AGE para os sócios decidirem, né? Depois do Conselho Deliberativo passar pelo Conselho Deliberativo, a aprovação é de ter uma AGE. Ter uma AGE para o voto do sócio. E agora que vem a situação. Não é para o voto para a venda da SAF. Primeiro vai ter uma AGE, né, para votar a constituição da Vasco SAF. Passando por aí, o Vasco vira SAF, né, faz todos os processos, os trâmites burocráticos para virar SAF, né, e ser uma SAF 100% do Vasco. Depois disso,
teria uma outra AGE para aí sim o sócio decidir se essa SAF vai ter 70% vendida, né, para 777 Partners, meu irmão. Osório foi questionado sobre situações, informações, mais informações que o Vascaíno está cedendo por saber como é que vai funcionar, por exemplo, né, essa questão do investimento do futebol, quais são as garantias que o Vasco tem de que o Vasco vai lutar por todo o campeonato que entrar, né? E o Osório já disse, né, e confirmou, né, que essas informações, né, são sigilosas, mas o contrato de confidencialidade, né, termina quando o contrato, né, o contrato vinculante for assinado. Aí várias informações vão ser abertas, eles vão fazer programa na Vasco TV, né, para o sócio, né, vão poder abrir para mais pessoas, mas as pessoas que já viram, né, e a gente tem ouvido isso, né, gostaram demais do contrato, dizem que o Vasco atrelou o investimento a comparativos com os 3 maiores clubes hoje, com o que eles investem hoje no futebol. Então, como é que funciona Atlético, né, Palmeiras e Flamengo? Eles investem ali por volta de 56% do que eles arrecadam no ano anterior direto do futebol. Dizem quem viu o contrato que as garantias do Vasco são de investimentos até de mais do que 56%. Se for isso, galera, a gente vai voltar. Isso aí você pode ter certeza. De repente, não no primeiro ano, mas com um investimento, né, dentro da estrutura do Vasco, com o Vasco arrecadando mais, meu amigo, aí é garantia do Vasco voltar a ser Vasco, tá? Sobre o rito de aprovação que eu falei, 2 AGEs, por que tudo isso, Caveira? Tudo isso, cara, o Vasco quer fazer para trazer segurança jurídica para o processo. A gente sabe que vai dar M, né? A gente sabe que vai ter gente que não vai largar o osso. Então, a segurança jurídica para não ter nenhum pingo fora do I, para as coisas acontecer às claras, né? E o processo poder ser aprovado tranquilo e juridicamente não ter nenhum sócio entrando na justiça e segurando essa situação da SAF. Eu acredito que o processo está sendo bem feito, né? O processo está sendo bem discutido, ninguém pode falar, a oposição não pode dizer que não está sendo bem discutido, mas óbvio, né? A gente espera mais informações, né? Eu, a oposição e quem for, né, o sócio do Vasco, eu vou votar, eu espero mais informação depois do contrato vinculante. A gente precisa ter mais informação, sem dúvida. E o que muita gente fala, né? Muita gente está dizendo que a 777 Partners não tem grana, não teria grana, né? E o Osório falou, né? A busca pelo parceiro é de um parceiro que tenha fôlego para trabalhar a longo prazo, né? E a 777 Partners, né, tem 9 bilhões de dólares, 9 bilhões de dólares na carteira. 9 bilhões de dólares, galera, é mais de 45 bilhões de reais, são 9 bilhões de dólares. A dívida, né, a dívida vai ser atacada, mas o futebol vai ser prioridade. Meu irmão, cara, eu não sei você, meu irmão, mas eu, vendo tudo que está acontecendo com o Vasco, né, vendo as reuniões do Conselho, porque essa reunião do Conselho foi, excelente. Vendo as reuniões do Conselho lá de trás, meu irmão, lá de trás, quando o Campelo era o presidente, né, e o Monteiro era presidente do Conselho Deliberativo, meu irmão, vendo tudo isso, olha, eu vou falar para você, eu só quero que aprove, que bote para votação para eu ir lá, votar sim, a favor da SAF, a favor de passar isso para 777 Partners e ter um pouco de esperança, porque hoje em dia, meu irmão, eu não tenho esperança para nada. E a política tá rolando solta, hein? Você deve estar recebendo no WhatsApp aí, a gente tenta não falar dessa sujeirada da política do Vasco, mas a política tá rolando solta e a gente vai, nesse ritmo, trazendo mais informação e torcendo para que tudo dê certo. Eu tô dando a minha opinião, você dá a sua opinião, eu respeito, se você é contra, quiser falar o que for, com respeito, aqui embaixo você usa o seu espaço, beleza? Mais tarde o Bigode está voltando com aquela resenha esperta hoje à noite, vamos junto, e amanhã é dia, meu irmão, de acordar dando voadora nos caras, é Vasco e Flamengo, eu tô empolgado, tô doido para ver esse jogo, e vamos para cima dos caras, saudações vascaínas, aqui, meu irmão, aqui é muito Vasco.